Fala, galera, beleza? Hey, pessoas! Como vocês estão? E aí, meu bem, como você está? Ai, tô melhor agora. Hoje temos uma participação aqui importantíssima, Uhum. porque é o primeiro artista, vamos dizer assim, fora da nossa zona, né, É de game, verdade! tech, porque não é só um podcast de tecnologia e games, porque a gente quer abranger todos os cenários, né? Abraçar todo mundo, afinal é tudo que der na telha. E o que não podia faltar é um pouco de música, já que estamos saindo do nicho, né? Cultura gamer, geek, nerd, tecnologia. Por que não embarcar nesse universo musical? Exatamente, e ele tem histórias de gamer, de nerds para nos contar, porque ele é um dos compositores mais bem conceituados do Goiás e do Brasil, já participou de uns maiores, não, o maior, né? Participou do maior reality de música do Brasil, que é o The Voice pela Globo, e E ele, também o T4, não o The foi? Four foi da Record, né? Sim, também da Record, porque É, é um talento nato mesmo. exatamente, compositor nato, sou fã das composições, da forma de cantar, de interpretar. Está aqui conosco o meu grande amigo, posso chamar de meu grande amigo, Manso. Sou eu, a maior subcelebridade do meu prédio, que está diante de vocês. Pô, muito gratificante estar aqui, acompanhando o projeto de vocês. Estou muito feliz de estar aqui nessas primeiras edições. E vamos nessa, vamos falar Vamos nessa. muita groselha. É bom falar groselha, né? É porque esse podcast, meu bem, vai estar um pouco fora da zona de conforto dele, né? Exatamente, eu tô nervoso, porque quando me chamam para podcast é só para falar de música, falar, quais são as suas influências? Eu falo John Mayer, não sei o quê. Fala Vixe, assim, já vou anular essa pergunta. como é que... Sobre os realities, não que a gente não possa falar, eu acho que Lógico. o mundo quer saber. Mas tá tudo bem, mas eu quero falar de, porra, e aí, o que você jogava quando você era menino? Em qual podcast eu ia poder falar sobre isso? Isso Que nós não vamos fosse o falar, aperte o pause. nós vamos falar disso, mas antes dos nossos patrocinadores e apoiadores, Que isso, chegamos Fujioka, grandão. High Level e Altec In, e também nosso grande parceiro Red Bull, que está conosco desde o início, né, meu bem? É isso aí, pra energizar os nossos entrevistados, trazer aquela energia que todos nós merecemos. Exatamente. E vamos começar do começo falando do Mini Manso. Red Bull. Aquele Mini Manso que não começou na música, assim, né? Olha aí. Cara, então, Já conta uma história aí que não seja da música da sua infância, meu grande amigo. que não seja da música. Então, minha mãe ela me achou no lixo, mentira. Mas minha prima me falava muito sobre isso, mas não, eu sou filho legítimo da minha mãe. Mas eu sou... Cara, quando eu era moleque, eu tinha muita dificuldade com esportes. E então eu ficava muito buscando alguma coisa que eu poderia ser bom. E a música veio nesse lugar. Só que antes da música, a música ela apareceu na minha vida com... Eu tinha meus 11 anos, né? Só que antes da música, o que eu tinha para poder ter algum destaque entre os meus amigos e chamar a atenção era videogame, era jogos de computador. Na verdade, eu ganhei meu primeiro computador, era 2006. Então, em 2006 eu tava com 13 anos. Apesar de que eu já tinha começado na música, Já eu tava longe bota a de idade ser aí, né? bom, eu tava longe de ser um artista. Eu era um aprendiz, né? Então, os jogos eles também vieram nesse lugar social assim da minha vida. Né? E e funcionou muito bem, assim, eu aprendi muita coisa com os O que jogos. você jogava naquela época? Cara, eu jogava muita coisa online. Eu não sei nem como que aqueles jogos funcionavam naquela época, porque eu lembro que a internet era de... Discada. A primeira internet que eu tive já era a DSL, só que era 256 KB, né? Nossa. É. Meu Deus. Então, aí quando a gente faz essa conta, como é que os jogos rodavam? Eu não sei, mas rodavam. É eu igual jogava... o PC da Xuxa, né? A gente não Exatamente sabe como ele Rodava, funcionava, mas ele rodava. funcionava. Mas nessa época os PC também eram lentos, então Era tudo lento. compensava, né? E o bom que os jogos é só o digital, né? Todo mundo quando é molequinho, que a gente brinca pique-pegue, perde a tampa do dedão ali brincando na rua, no futebol. Quem nunca, exatamente. E como que entrou a música? A música esteve na sua vida desde quando você era pequenininho? Mais ou menos. Quando eu era muito moleque, assim, sei lá, meus 6 anos, 7 anos, eu visitava um tio-avô meu.
E esse tio-avô, que carinhosamente o chamávamos de Tinego, ele tinha um violão de decoração que ficava na casa dele. Porque na juventude dele ele tocou, até teve dupla sertaneja, mas nunca viveu disso. Era mais um hobby. E ele tinha esse violão que ocupava um espaço de decoração mesmo na estante da casa. E sempre que eu ia lá, muito longe de ser um jovem gênio que pegava violão e, oh meu Deus, esse menino é incrível, toca muito. Não, fazia só barulho, pegava o violão, ficava batucando, dando canseira pro ouvido de todo mundo. Batucava no violão. Batucava no violão, mas Foi era aí que veio exatamente. aquela galera fazendo aqueles negócios, né? Tocando violão e batucando. Né? Exatamente, eu fui o precursor dessa brincadeira aí. E aí eu me interessei pelo instrumento nesse momento, em saber que aquilo fazia barulho e que existia alguma forma de dominar aquilo, mas ainda eu era muito novo e não tinha muita perspectiva. Pô, eu não tinha nenhum músico na minha família, o mais próximo disso era o meu tio-avô, e eu só descobri isso anos mais tarde, que ele teve dupla. Pra mim que o violão era só decoração, Sim. né? Então, assim, ninguém tinha a música ativamente na vida e nunca teve mesmo, assim. Ou seja, quando eu falo isso aqui, eu não tinha apoio, eu não tinha uma pessoa que me via com o violão no colo e falava, pô, eu acho que ele pode se dar bem com isso. Então, não. Então, foi num lugar de curiosidade, gostava do instrumento e tal, mas sem saber que eu podia dominar aquilo. Só que aí, com meus 11 anos, o meu colégio começou a oferecer aula de violão. Essa história é tão bonita que eu vou voltar um pouquinho antes. Antes de oferecer aula de violão, eu tinha esse professor que mais tarde viria a ser o professor de violão, que era o professor de ciências, que é o Oswaldo, que hoje é um grande amigo meu, até nos dias de hoje e tal, um cara extremamente talentoso. Mas ele era professor de ciências. E sempre que a gente tinha prova ou teste de ciências, ele tinha uma sensibilidade muito bonita de levar o violão para a sala de aula. E quando a gente estava naquele momento tenso de fazer um teste ou uma prova, ele tocava o violão instrumentalmente na sala de aula, baixinho, só para fazer um fundo mesmo. Então, e aquilo me chamava muita atenção, não só minha, mas de todo mundo, porque ele tocava muito bem, ele é um cara muito virtuoso, com uma escola muito forte em MPB, então porra, a mão direita dele é incrível tocando violão, a mão esquerda domina os acordes que não sei nem como é que ele faz. Enfim, aquilo era muito bonito, e foi o primeiro contato com música ao vivo que eu tive na minha vida. Eu nunca tinha visto ninguém tocar um instrumento, e aí eu tinha na minha sala de aula esse meu professor tocando maravilhosamente bem. E aí aquilo chamou tanta atenção, como eu disse, não só minha, como dos meus colegas, que eles assim, a gente falou, poxa, Oswaldo, por que você não dá aula de violão aqui na escola, no período da tarde? Porque a escola oferecia algumas aulas extracurriculares no período da tarde. E a gente viu nisso uma oportunidade. E aí ele, não, mas eu nunca dei aula de música. Mas você é professor, você ia dar conta. Você é professor de ciência, violão é só uma matéria diferente. E aí a gente fez um abaixo-assinado com os alunos dele. Então a gente pegou assinaturas de várias pessoas, de várias crianças, de várias séries diferentes. Ou seja, revolucionar a escola, trazendo a música para dentro de sala de aula. Exatamente. E aí a gente levou para a coordenadora e para a diretora do colégio. E falamos, aqui tem esse monte de assinatura, é uma coisa que é viável para a escola, porque a gente sabe que existem interesses comerciais. Chegamos para causar, vocês falaram, né? Tipo isso. E a gente quer muito que o Oswaldo dê essa aula de violão. E aí o colégio não é bobo nem nada, entendeu que ali tinha uma oportunidade. Só que ainda que a oportunidade, o colégio que eu estudei é muito humanista, assim, acho que não tem uma visão tão capitalista da parada, porque eu lembro até hoje do valor que hoje é pouco dinheiro. Naquela época era mais do que vale hoje, mas também era um valor possível. Sim. R$20 por mês. Nossa. Era. 2000 e... eu tinha 11 anos, então 93, que eu nasci, 2003, 2004. 2004,
O salário mínimo era mais ou menos ali uns Que isso? 350. Que isso, Nossa, cara, é você enciclopédia. Pega essa. Pega Nossa. Procura aí, porque ele errou, hein? É, bom, Que- deixa aqui nos comentários, tá, viu, gente? Se É. foi esse valor. Qual era o salário Uns mínimo em Uns 2004? 380 para R$ 400. Porque em Vamos ver aqui. 2008 Hum. já tava chegando nos 500. Mas como é que você lembra? Ó. 2004. Agora eu- vamos, quando eu agora olha a comecei o mágica da CLT. tecnologia. A Nanda Leonel está Acabei de buscando. pesquisar. Quanto? 260 reais. 260 reais. Errei por 100, mas ó, não foi tão muito, né? isso. Nossa. É. Então ele cobrava aí então em torno de 8% do salário mínimo. Olha, Né? olha aí, agora pode fazer a conta aí. Ah, não, aí eu já... E é isso, virou podcast de matemática. Então era 8% do salário mínimo, o equivalente hoje seria o quê? 130 reais. Olha Que aí. é ó, isso, pega. Mas é bom de matemática. Eu fiz Ele fez, na verdade, ele fez farmácia, ele se formou como farmacêutico. Ainda tem isso, ainda tem essa parte da minha vida. Mas peraí, agora a gente chega lá. Porque senão o TDAH aqui vai. Eu tô me segurando Na aqui. Ó. escola É. do seu Oswaldo, Isso. abaixo assinado. Exato. Fizemos o abaixo assinado e aí a gente mostrou pro colégio que era viável e tal. E eles cobraram R$ 20 por mês. E tinha aula toda semana. E eu vi naquilo, caramba, vai ter aula de violão. E aí eu fui correndo pra minha mãe pedir um violão. Só que meses antes eu tinha começado uma aula de natação e tinha parado. Tinha começado uma aula de karatê e tinha parado. Ê, dona Nil, você sofreu, hein? Exatamente. Dona Enilda, eu vou te corrigir, desculpa. Nilda. tá Olha aí. tudo bem. Vamos voltar. Nilda. É Nilda. Não, mas todo mundo chama ela de Nilda. No meu contato tá Nilda. Todo mundo chama ela de Eu falei Nilda, tá Nilda. tudo bem. Sua mãe deve ter pensado assim, meu Deus, esse menino até Aí, hoje... aí o que ela pensou foi tipo assim: ah, não vou te dar esse violão, não. Você vai desistir. E uma coisa é você perder uma sunga, outra coisa é perder um violão. Violão. Entendeu? O investimento é maior. Nossa. E ela já tinha ficado brava porque eu tinha perdido um kimono de karatê, que também era caro, né? O cara fez até karatê, velho. Fiz karatê, exatamente. Fez, então, karatê, natação. Eu fiz capoeira há uns anos atrás também. Capoeira. Esse capoeira eu gostei. Capoeira eu gostava. Tanto é que teve um show que eu. Porra, foi a vergonha da minha vida. Ó, o TDAH tá vindo, hein? Teve um show da Haas em 2010 que eu joguei capoeira, era a época da Copa do Mundo. E tinha aquela música, a música da Shakira, que era o tema da Copa do Mundo. Era o Waka Waka Waka. E aí tinha uma versão que tinha um berimbau. E aí, Uhum. na época, a gente ia fazer um show grande, a gente ia abrir o show do Restart lá no Sol Music Hall. E já aí tô- eu joguei capoeira e mandei mortal pra trás, e loucura, e Sem confusão. camisa. Sem camisa, Tem exatamente. foto aí, vou botar pra vocês verem. Exato, Maria. Enfim, voltando. E aí comecei a fazer essa aula de violão, não sei nem como é que eu tô conseguindo voltar, hein? Hoje eu tô bem aqui da cabeça. Comecei a fazer essa aula de violão. Mentira, olha aí, me perdi. Porque eu pedi o violão pra minha mãe. Ela E aí não vou dar ela violão, falou, não vou dar violão. Coisa é perder sunga, E aí eu fui aquele menino triste que ficava acompanhando a aula pela janela. Porque ela falou que não ia pagar a aula de violão pra mim também. Porque então se eu não tinha começou violão, não as fazia aulas sentido. E você não E entrou. eu não entrei. E aí eu comecei a acompanhar pela janela. E tipo, acabava a aula, ou no recreio do outro dia. Quando os meninos levavam violão, eu pedia o violão pra poder ficar brincando. Ah. E tentando aplicar o que ele deu na aula e eu assisti pela janela, né? Então você viu o Nossa. professor ensinando as notas, tudo direitinho ali, você Isso. memorizava? Eu escrevia num caderninho o que eu dava conta de entender. E chegava no outro dia, ou no mesmo dia quando a aula dos meninos acabava, eu pedia um violão do meu amigo Nietzsche. Igual filósofo mesmo, o nome dele, muito legal. TDAH. E aí eu treinava, assim, e era muito legal. Que aí eu percebi que eu tinha uma aptidão para aquilo. Se fosse na época Que eu do tinha celular, uma você ia facilidade. filmar pra mostrar pra sua mãe, aqui, ó. Tô Exato, aprendendo olha aqui, sem ó. você me dar um violão. Sem você, exatamente. Vai, rebelde sem causa. Só que aí, o que eu tava fazendo nesse meio tempo? A gente tinha uma cantina, né, na escola, e eu tinha um dinheiro do lanche. E aí eu comecei a economizar o dinheiro do lanche. Eu falei, ela não vai me dar não? Então tá bom. Eu vou comprar. Ao custo da fome. Você ficava com fome. Juntou o dinheiro do lanche. Juntei o dinheiro. E chegou no final do ano.
Na época de Natal, mais ou menos, ou seja, o ano letivo tinha acabado, aquele semestre eu não fiz aula de violão. E eu falei, mãe, me leva lá em Campinas, que eu quero comprar um violãozinho usado pra mim. Eu juntei o dinheiro. Aí ela ficou até brava, porque eu tinha economizado o dinheiro do Ela lanche, né? pensando assim, tô alimentando meu filho na escola e meu filho tá Exato, juntando dinheiro. exato. Só que aí ela me levou, o meu dinheiro não dava pra comprar o violão, mas aí ela viu o meu esforço e falou, não, eu vou completar. E aí ela completou o dinheiro do violão e agora eu tinha um violão. E aí quando o outro ano letivo começou, aí ela me matriculou na aula. Você tava com 12 anos, 11? Agora 12, porque eu 12. faço em janeiro, isso. E aí eu comecei a fazer as aulas de violão e eu engolia o violão. Assim, eu era muito nerd, muito aficionado naquilo. Porque eu percebi que eu tinha uma facilidade e eu sempre tive uma dificuldade social muito grande. De poder. Pô, me ajudem nas palavras. De interagir mesmo, de Socializar, chegar na socializar. sala, Exato, né, é que socializar conversar. é a palavra. Eu tinha muita dificuldade de socializar. E com violão você conseguiu estar Porra, no meio da eu tinha um galera. super diferencial. Entendeu? E aí eu vi nisso uma oportunidade muito mais fácil de chegar nas pessoas, de Sim. criar laços, criar amizades. E aí eu deitava no violão, assim, porra, eu lembro que acabava a aula, minha aula acabava 11h40, eu chegava em casa meio-dia e, sei lá, meio-dia e meio. Era o prazo de eu almoçar, eu fazia as lições da escola, nisso eu era muito disciplinado, o que eu não sou Isso não nada hoje. atrapalhou sua parte escolar, né? Não, de forma alguma. Eu lembro até que o pessoal falava que a sétima série era muito difícil, mas eu nunca achei nada Sempre difícil na foi escola. tranquilo. Sempre foi Foi tranquilo. estudioso? Sim, Foi nerd. na faculdade eu dei uma vacilada, assim. Porque como o Eduardo falou, eu sou formado em farmácia, né? Nada a ver. Mas é por isso também, a minha vida na música já acontecia durante a faculdade, eu já vi que eu não ia seguir na faculdade, então eu levava a faculdade bem de qualquer jeito. Então na faculdade eu não fui um bom A mãe aluno, dele não. queria que ele fosse formado em algo. Isso, minha mãe falou, ó, você forma primeiro, depois você faz o que você quiser. Aí você foi lá e formou e Aí eu deu diploma pra formei. sua mãe. Exatamente. É, Mas enfim, aí eu comecei a estudar bastante o violão e com coisa de, sei lá, 2 meses de aula, eu já estava mais auxiliando o professor nas aulas, ajudando os outros colegas, do que de fato aprendendo com a aula, porque a aula era de turma e uma aula de instrumento de turma ela é muito lenta, porque as pessoas evoluem em ritmos muito diferentes. Uhum. Então eu tava mais monitorando as pessoas assim, né, sendo um monitor do professor e tal, e já não fazia tanto sentido. E aí eu saí da aula e fui dedicar o meu aprendizado em revistinha de cifras. Nossa, eu já tive. Pô, Nossa, não tinha todo internet na mundo, época. exatamente, até os anos 2000, acho que Tinha uma todo mundo tablatura, que, tinha cifra em exato, cima da música. acho que todo mundo que aprendia instrumento até os anos 2000 era mais por, É, por revistinha. legal. E aí assim foi, aí eu evolui muito, e aí minha mãe comprou o primeiro computador no ano seguinte, 2006, lembra, 2004 começou as aulas de violão, 2005 eu entrei na aula de violão, 2006 eu ganhei o primeiro computador. Foi ano de Copa também, em 2006. 2006, ano de Copa, verdade. E aí eu desenvolvi muito quando eu tinha o computador, porque aí as possibilidades eram infinitas, o Cifra Clube já existia. E você começou a aprender sozinho ali através do computador, Isso, então. exato. E aí eu... E a voz? Porque você aprendeu violão. Exatamente, verdade, E aí, tipo, verdade. A minha voz, ela veio bem depois. Precisamente em 2008, bem depois assim, né, pô, 2 anos depois, 3 anos depois, mas pô, a vida de uma criança é muita coisa. Tá saindo ali, né, da infância pra uma pré-adolescência, pra uma adolescência mais madura. Exato. Um ano todo muito mais. E a voz muda também, Muito, né? nossa, eu Muda passei bastante. por muitas mudas, inclusive, e que tá até documentado. Tem vídeo meu de 14 anos atrás, que eu tinha já mais de 20. Hoje minha voz é completamente diferente. Mudou muito minha voz. Mas enfim. Aí eu lembro que que teria um passeio da escola, que era tipo um acampamento, eu acho, não me lembro exatamente. Mas que tocar violão e cantar parecia ser
uma coisa legal de se fazer nesse espaço. Naquela época Aí você ia era... cantar no acampamento. E aí eu fui e pensei, caramba, é minha chance de brilhar. Né? E aí eu peguei 2 músicas. Eu Sei, do Papas da Língua, Aham. e I'm Yours, do Jason Mraz, que na época tava em altíssima, porque era tema de uma novela e tal. Sim. E eu estudei essas músicas, decorei essas músicas. Aí E- já tocando e cantando. Então, aí eu me arriscava no canto. Mas eu era muito ruim cantando. Porque eu tinha umas referências de canto, mas era de pessoas que cantavam demais. E eu não tinha nenhuma técnica. Tipo Então você quem? tenta. Não, eram gente de internet, assim. Ah, sim. Não era nenhum artista consagrado, mas eram as pessoas que eu via fazendo covers e eu achava incrível demais. Eu tentava replicar, mas sem técnica nenhuma, sem replicar um cara que canta demais. Parece aquele povo que ia no Ídolos, né? E Sim. virava piada. É igual eu quando tento cantar essas músicas. É Quê? um desastre. Ah, você canta bem. Canta bem, que isso, pô. O Eduardo teve até banda, você sabia? É verdade. Exatamente. E, enfim. E aí eu comecei a cantar. Olha pra você ver, eu acho que eu tive uma infância problemática, né? Porque também foi nesse lugar social. Tipo assim, porra, eu vou aprender essas músicas pra cantar porque eu vou brilhar, entendeu? Ou seja, Eu preciso ser notado. eu preciso ser E notado. você era Era isso. adolescente? Aí eu já tava com 12, 13, 14 anos. Nossa! 13 pra 14 anos. Nunca foi que foi tímido, quando- então. Sempre foi. Assim, porra, eu era tímido, só que quando era com uma coisa que eu dominava, como a música, e eu já tava tocando bem, aí eu me garantia, eu batia no peito, entendeu? E eu chamava a atenção pra mim, porque eu sabia que era ali que eu ia me destacar, Sim. então eu chamava a atenção pra mim nesse lugar. Só que na voz eu acho que eu entendi errado, assim. Não funcionou de Você primeira, sofreu não. alguma zoeira? Eu tinha. Eu tive vários amigos na escola, mas teve um que você conheceu, que era o Yuri. Ah. O Yuri é um grande amigo meu, mas o Yuri ele sempre foi muito realista. Ele não era um amigo que passava a mão na minha Ele cabeça. falou o que pra você? Ele falava assim, não, mas para de cantar essas músicas, véio, tá ruim demais, velho. E eu só fazia essas músicas. Porque aí, passando já desse acampamento e tal, os recreios dos dias seguintes eram só essas 2 músicas que eu Aí fazia. começa a ficar enjoativo, né? E ninguém aguentava mais. Eu já vinha com tem, tem, do I'm Yours. Falei, não, mas que isso, cara? Troca o disco, aprende outras coisas, aprende a cantar. Só que aí eu tinha 2 outros amigos que eram muito sinceros, mas amigos, assim, de. O Yuri não era amigo, ó. Tá Não, vendo, Yuri? Não, Tá te falar vendo aí, uma coisa, que Yuri? é isso. Zoeira. Mas amigos no sentido de me fazer, querer fazer eu evoluir na música. Sim. O Yuri queria que eu desistisse. Entendi. Eles queriam te incentivar a continuar. Me incentivar, mas eles eram sinceros de falar que não tava bom. Aham. Que era o Nietzsche, que eu falei do Nietzsche em algum momento Falou. agorinha, Falou. que eu não lembro mais o que foi. E a Renata Benfica, que hoje, inclusive, também tá no mercado de eventos aqui de Goiânia, tem um grupo de casamento dela, enfim. Ela toca violino. E o Nietzsche, ele, infelizmente, não seguiu na música, mas ele tocava guitarra muito bem. E eu mandava as minhas coisas pra eles, eu gravava. Eu não sei se você aí do outro lado vai lembrar, mas vocês, eu acredito que sim, que a gente tem a mesma faixa de idade. Que eram uns microfonezinhos girafinha, assim, que você comprava, até em papelaria você achava isso. Uns microfonezinhos, você ligava P2 atrás do Sim, computador. bem fininho. Ah, sim. Bem sim. fininho. Horrível aquele Horrível, microfone. Eu usei muito aquele negócio pra gravar. Então, mas era o que tinha, não era porque tinham muitos melhores, não, era o que tinha. E eu lembro que era um microfone muito baratinho e tal, e eu tinha em casa, e eu gravava as minhas coisas por ele, e mandava, através do MSN, pro Nietzsche e pra Renata. E o Nietzsche, principalmente, assim, a Renata, ela me ajudou mais na composição, que ela falava, por que você não tenta escrever umas coisas diferentes e tal, e aí foi quando eu comecei com as metáforas. Mas o Nietzsche, ele me falava mais tecnicamente, assim, mano, essa assim não ficou boa, não. Você não acha que tá muito baixo? Você não acha que tá muito alto? E tal. Mas quando eu cantava bem, ele falava também. Ele falou, nossa, essa ficou boa. E... Eu sei. Não. De forma alguma, isso aí eu tinha muita Essa você humildade. tocou tanto, já tá bom. Tá, eu sei do Papas na uai. Língua, entendeu? Entendi.
E aí foi nisso, assim, eu fui evoluindo através desses feedbacks mais sinceros. Sim. Inclusive, eu acho que isso é uma coisa muito importante para quem quer aprender um instrumento, seja o instrumento ou seja o canto, que é ter um amigo que você sabe que vai te falar a verdade. Porque eu acho muito perigoso a pessoa que só se cerca de pessoas que passam a mão na cabeça. E eu entendo isso. Porque a pessoa, ela quer... Ah, mandei bem, que é isso? Mas às vezes não ficou mandou, bom? né? Ficou, não ficou? Só que às vezes ela precisa ouvir que tá ruim, porque ela precisa sair daquele nível. E eu tive essas amizades que sempre me puxaram para cima. E na época, certo, eu era novo, então é fácil de você ajustar o seu aprendizado para outro lugar. Então isso foi muito bom, assim, muito bom mesmo para mim. E olha só, amigo, o tanto que é Eu falo interessante. muito, né? Desculpa. Não, Pessoal, tá já fica tranquilo. sério, você é a estrela da noite. Ah, que é isso? Mas olha que interessante. Ele falou de música, mas ele falou de muita tecnologia, né? Falou do computador, falou do microfoninho. Ah, Então, isso aí é assim, verdade. a tecnologia esteve na sua vida desde muito tempo. E também os filmes, animes que você gosta, que eu sei, né? Muito. Anime não. Anime não, mas super-herói. filme... Super-herói. Super-herói, sim. Ele é Eu fã. sou... Marvel. Marvel. DC, eu assisto legal, assim. Eu queria muito ter uma memória melhor pra poder me lembrar quando sai um filme novo, por exemplo, acabou de sair agora o Thunderbolts. Sim. Eu queria muito me lembrar de todo o background, não lembro, mas aí eu vejo uns compilados na internet de resumo pra poder me situar na história e ver tudo assim, porque eu gosto muito de acompanhar e lembrar o que aconteceu pra entender o que tá acontecendo e ficar formulando teoria sobre o que vai acontecer, é uma parada que eu gosto. E quando você assiste filmes, assim, por ser músico, eu acredito que você deve ter uma audição pra captar ali o áudio, sons, trilha sonora, a junção quando muda de uma trilha pra outra. Essa é uma percepção que você adquiriu ao longo da sua carreira, porque muda quando você começa a assistir qualquer produção audiovisual, né? Mas você acredita, e que bom, que eu não tenho isso. Quando eu tô assistindo filme, eu acho que eu me desligo completamente do manso músico. Porque eu sou assim. Eu acho que eu entro tanto na história que essas coisas técnicas vão acontecendo e eu não Não te prende assim. eu não viro minha atenção pra O isso em TDAH não momento funciona nenhum. nessa parte, né? Nessa hora aí. Ou ele funciona nível hard, né? É. Porque me tira completamente desse lugar e eu fico só focado na história, no enredo, assim. Então, Entendi. eu gosto muito de assistir filme, talvez até por isso, porque eu entro 100% na narrativa. Eu não Você tô sai, né? Então, desde essa época de me preocupo pequeno, em você nada com a parte viveu- técnica. desde essa época de pequenininho, quando você entrou pro ramo da música, você viveu a música até hoje, assim, nível hard, né? Não, isso aí com certeza. Porque eu fui muito dedicado com o instrumento e eu queria muito me destacar no canto também. Porque, pô, facilitaria tanto a parte social e até a parte de relacionamento também. De chamar a atenção de uma menininha aqui, tô ali. Véi, a música, ela funciona muito. Eu fiz isso também. Isso, tá tudo bem. Porque a gente se vira com as armas que Ninguém tem. me quer, mas eu toco violão. Exatamente. Aí os bonitinhos não tocavam. Olha, mas isso é verdade mesmo. Na minha época de escola, quem sabia cantar alguma coisa, ou tocar um violão, fazer um Claro! showzinho ali pra galera, nos rolês, sempre se destacava, destacavam. com sempre. certeza. Que é isso? É isso. E aí eu queria ser esse cara, né? E eu fui. E foi. De modéstia à Então, parte, eu E tanto fui. que você veio direto também pra cena alternativa aqui em Goiânia também, Sim. né? Você se envolveu com diversas bandas locais e foi quando você começou a ter a sua ascensão, digamos assim. Foi, sem dúvida. Agora ele vai contar pra gente aquela cena do Flamboyant. Essa é hit, é verdade. Essa é clássica. Essa aí, nossa, foi a experiência mais legal artística, assim, que eu tive, assim, de me sentir, caramba, eu tô grande. Mas peraí, Rase, né? que você perguntou uma coisa e ele Ele levou pra outra coisa, É, né? agora eu Porque perdi. teve o Manso, a versão do Manso que se descobriu o amor pela música, Uhum. ali o seu talento Sim. através do professor Oswaldo. Sim. E todo esse seu processo artístico também. Mas aí teve aquele divisor de águas, digamos assim, que quando você teve essa sim. sua ascensão no Das cenário bandas e alternativo tal, daqui. Lembrei.
Ah, por isso que eu puxei essa parte, porque essa parte você vai combinar com a que ela tá falando. Sim. Da época das É bandas. isso. Gente, lembrando, eu não conheço o Manso tão Entendeu? a fundo É porque a como pergunta O dela. Eduardo é meu melhor amigo. Ó, que isso. Ah, Eu que sou isso, um dos cara. seus melhores amigos. Você tem muitos grandes amigos, meu grande Não, mas amigo. você é meu melhor. Ó, Ah, Nossa, que cara. isso. agora você tá ferrado. Você não pode fazer corte disso, né? Você, sem corte. Mas então, eu complementei a sua pergunta, porque o que ele vai contar da parte dele, das épocas das bandas e tudo. E dentro dessa parte tem a parte que ele foi estrela lá no Flamboyant, entendeu? Calma lá que eu vou chegar lá, você vai entender, Ananda, que você tá diante do Roberto Carlos Não, calma. de Goiânia. Não, mentira, que é isso? Pelo amor de Deus, Lembra do Restart? é uma coisa muito pequenininha. Restart. Só que, Nossa, nossa, foi um na época eu me restart. senti muito grande, mas a gente vai chegar lá, calma lá. Como que eu entrei pra essa parada das bandas? No cenário alternativo em geral. Eu, com esse microfonezinho, girafa, eu tinha o hábito de gravar algumas coisas que eu já compunha de forma muito despretensiosa, né? Mas eu gravava e eu postava no antigo MySpace. Nossa. Nossa, MySpace. Exato, era Que- myspace.com/Fernando Manzo. Manso? Meti um Z no lugar do S. Porque eu acho que naquele momento eu tinha vergonha, assim, porque manso, por ter um significado, né, no português, e passa uma imagem, assim, de muita... Preguiçoso. Isso, aí eu não, é manso, então, É. manso é artista. Preguiçoso você não é, amigo, mas você é bem manso. Eu sou bem manso, Sério? exatamente. Não tinha nome melhor pra mim, não. Mas aí eu subia no MySpace e divulgava no meu Orkut, né? Na época, Orkut. E aí um produtor cultural muito importante de Goiânia, que se chama Carlos Brandão, me achou no Orkut, sabe Deus como. E na época ele tava sendo diretor, tava à frente lá, tava gerenciando o Teatro Goiânia Ouro, que não é o Teatro Goiânia, é o Teatro Goiânia Ouro, que fica próximo do Teatro Goiânia, inclusive. Famoso Ali no senhor. centro. Famoso senhor. E tinha um projeto que aconteceu na década de 80 que se chamava Segunda Aberta. E ele estava procurando uma atração para poder voltar com esse projeto Segunda Aberta. Que é o Segunda Aberta? Segunda-feira, música autoral. E aí ele viu esse menino que postava as coisas no MySpace, que era eu, me mandou um scrap lá no Orkut. Nossa, Falei Scrap, assim, tem tanto tempo que eu não escuto Scrap. Exatamente. Estamos velhos. Depoimento, você mandava o depoimento, não aceita. Não aceita. Tô no Exatamente. topo. Uhum. E aí, ele me mandou esse scrap, falando assim: Ô menino, gostei muito de suas coisas. Não quer tocar aqui no Ouro, não? Não lembro exatamente, mas nesse sentido. E aí eu pirei, porque eu pensei: caramba, até então eu já fazia alguns showzinhos, mas só dentro da escola, na feira de ciência da escola, no recreio da escola. E aí, ali eu tinha a primeira oportunidade fora da escola. E aí eu me senti, que isso, eu tô grandão. E aí eu respondi ele, né? Falei, não, que isso, claro. E aí ele me chamou para ir reunir com ele lá no Goiânia Ouro em novembro de 2008. 8? 2008. E Nossa. eu fui lá, reuni com ele e ele me passou essa data. Ele falou, se o show então vai ser dia 11 de maio de 2009. Se você olhar na sua agendinha, 11 de maio de 2009, deu numa segunda-feira. Cara, essa data eu preciso tatuar ela. Que é a data que mudou tudo na minha vida. 11 de maio de 2009, uma segunda-feira. Ou seja, marcamos em novembro e aí seria em maio do outro ano, né? E nisso ele foi muito empático, porque ali ele entendeu que eu não era um artista, não tinha um show. Então ele me deu um prazo muito grande. E eu falo que ele foi muito empático, porque ele poderia simplesmente, ele estava ansioso para voltar com esse projeto. Mas ele queria que eu estreasse o projeto. Sim. Então ele esperou por meses para poder estrear o projeto, enfim, comigo. Ele me deu um prazo muito bom. Né? Era maio. E aí eu ensaiei de algumas músicas
Aí nessa época você já compunha, né? E foi Só. o meu primeiro show da minha vida, foi um show quase 100% autoral. Eu toquei 2 covers. Eu lembro os covers, não sei nem como que eu lembro, mas eu lembro. Eu lembro que foi uma do Nando Reis, aquela. Gente, esqueci o nome. Ah, Por é... onde andei? Por onde Por andei? onde andei, do Nando Reis. E Where Do You Go? É, pô, esqueci o nome da artista, mas é Where Do You Go? I miss you so. Aham. Seems like it's been forever since you've been gone. Enfim, era muito legal essa música. Não é mais, não? Não lembro mais e eu não toco Não é mais mais. legal, não? Não, continua sendo muito legal. E aí eu lembro que quando o ano letivo começou, em janeiro, fevereiro, sei lá quando é que o ano letivo começa, eu só falava desse show. Então era impossível eu esquecer essa data. Porque todo santo dia eu falava para as pessoas, para os colegas, para os professores, enfim. Ó, dia 11 de maio, hein? Vai ter Aí show. chega o Yuri. Ah, não, mano. Fala de outra Demais! Que isso, coisa. é? Fala de outra Ah, ninguém coisa. aguenta mais, a gente vai, velho, a gente vai, tá bom. É, mas ó, a escola abraçou muito a ideia. Eu lembro até que eu pedia pro professor para ir no banheiro e beber água. E quando eu saía da sala, eu não ia no banheiro beber água. Eu ia em outra sala de aula, pedia licença, professor. Nossa. Licença, professor, posso dar um recado? Pode. Aí eu entrava e falava, pessoal, ó, dia 11 de maio, tem Ninguém. show. Eu tô, inclusive meu e-mail era ninja604@hotmail.com. Mentira, era seu Aham. e-mail? Só lembrei disso agora, não sei nem como, mas eu Se lembrei. você ia mandar um e-mail pra ele aí, ó. Vê se- Exatamente. Será que Ah, isso tá aí eu não ativo vou ainda? ter a senha mais não. Ah, Não. ativo vai estar, né? Nunca cancelei. Mas enfim. E aí eu vendia os ingressos a R$ 5, né? Os ingressos desse show. E eu vendi 147 ingressos. Nunca esqueço desse número também. São 147 pessoas, né? 147 pessoas entre família. Minha família é muito pequena, então, sei lá, tinha uns 10 pessoas da minha família no máximo, sendo muito otimista. E o resto era tudo gente da escola, que era o meu círculo social, Uhum. né? E eu lembro que o Brandão ficou abismado, porque quando ele me chamou para fazer um projeto de segunda-feira, ele tinha tudo para achar que ia dar minha mãe e só, entendeu? Porque era segunda-feira e era um artista que nunca tocou na vida. Só que, pô, eu dei o sangue Amigo, pra mas aquela isso se data. tornou uma marca né? sua, mas se tornou uma marca dele, porque todo show dele, ele vendia os ingressos, ele ia Sim, eu ia entregar de entregar. carro. É, exatamente. Se tornou uma Você vê, coisa. isso aí eu tinha 16 anos já, 15, 16 anos. E eu fiz essa parada de entregar ingresso até muito recentemente. Eu acho que só meus últimos 3 shows que já não fazia sentido, porque hoje é tudo QR Online, Code, né? né, e tal. E a galera gostava de, "Ó, o Manso vai vir me entregar o meu Exato, ingresso." exato. Isso E era eu o acho que é por diferencial. isso que eu Era sempre levei gente. diferencial. Acho que é por isso que eu sempre tive um bom público nos shows, porque eu realmente fazia esse rolê, assim, de levar ingresso para as pessoas. Mas enfim, e aí o Brandão ficou louco. Caramba, 140 e tantas pessoas na segunda-feira aqui no teatro, que quando que a gente pensou que isso seria possível? E aí ele se animou muito comigo e ele me animou muito, porque ele gostava muito das minhas músicas, que já, né, como eu O falei, Brandão já tem um eram espírito autorais. muito positivo, né? E Ele o tem uma Brandão, ele é energia. muito visionário. É. Foi ele que encontrou a Maria Eugênia também há muitos anos, e hoje é um nome muito forte em Goiânia, é um nome regional, né? Sim, Mas é um nome que, pô, acho que todo goiano vai conhecer o nome Maria Eugênia. sim. E foi o Brandão que teve a visão para ela também, né? E assim como foi comigo, assim, ele que me encontrou e ele sempre falou desde o começo, ele falou, menino, você vai fazer isso aí de sua vida, você vai acontecer. É, E aí, enfim, por que esse show mudou tudo? Porque eu lembro que quando eu tava no palco, eu sou péssimo de memória, mas aquela imagem eu não esqueço nunca. Eu lembro até da primeira fileira, que eu lembro de ver a minha mãe, minha avó, minha prima. E acho que foi um dos únicos shows que minha avó foi. Ela é viva até hoje, mas, enfim, tem muita dificuldade de mobilidade e tal. Sim. Mas eu fico muito feliz dela poder ter assistido um show meu. E aquilo ali mudou a minha forma de ver a música. Porque ali
foi 2009. 2009 eu já estava no 3º ano colegial. Então já era ano de pré-vestibular. E aí eu entrei até num dilema moral existencial. Tipo assim, porra, parece que eu quero fazer música. É pra viver. Não um curso da faculdade de música. Isso nunca nem passou pela minha cabeça. Eu sabia que o curso tinha outro direcionamento, mas eu quero fazer música pra viver, mas eu vou precisar fazer uma faculdade, né? Aí eu até falei pra minha mãe que eu ia fazer direito, assim, nada a ver. Mas depois eu vi que eu me dava melhor com biologia, química, física, fiz farmácia, mas também nada a ver comigo, né? Mas enfim. E aí eu lembro desse show, eu olhei e me impressionei muito com esse sentimento de caramba, eu estou no palco. E as pessoas estão aqui para me assistir. E um ensinamento que eu levo até hoje do Brandão é que ele falava, olha, você está num teatro, as pessoas estão sentadas só para te ouvir. Não tem outra distração. Então é o lugar que você tem para tocar suas músicas. Toca todas as suas músicas. Na época eu tinha poucas músicas, mas o suficiente para segurar um show quase inteiro. Então ele Tanto te é que eu fiz. incentivou a tocar música autoral. Exato. Então foi ele que fez eu olhar para minha carreira como uma carreira autoral. Eu nunca me vi como um intérprete, apesar de ser também, apesar de fazer várias interpretações. Hoje nos meus shows de eventos e de restaurantes, é claro que eu faço muito mais interpretações do que músicas minhas, mas eu nunca me vi nesse lugar, eu sempre me vi como autoral. Tanto é que até as interpretações que eu faço, eu coloco bastante da minha versão, do meu dedo, Sim. né? Aí você fez o show e a Fiz- galera... O pessoal gostou muito e eu nunca esqueço, na terça-feira, dia 12 de maio, dia seguinte ao show, a gente tinha aula de história na sala. E o professor era o André Earl. O nome dele é bem diferente, assim, o sobrenome dele, de alemão. E ele falou, era a primeira aula do dia, e ele falou, ó, quem não foi no show do Manso, ele tinha ido, quem não foi no show do Manso, perdeu. Foi lindo demais, foi muito bonito. E aí eu pensei, caramba, Sou o cara. eu acho que eu sei fazer isso. E foi quando você percebeu que era isso que você queria realmente pra sua vida Isso, e inteira, aí eu vi né? que eu tinha uma possibilidade, porque, pô, se as pessoas gostam, então eu devo ser bom. Eu devo ter alguma coisa, Sim. né? Porque não foi nesse lugar de, tipo assim, ele não precisava começar a aula falando que foi bom, Sim. vocês perderam. Ele poderia só chegar quietinho ali, ó, mas foi legal ontem, parabéns. Não, ele parou 1 minuto da aula pra falar sobre isso. E aí eu entendi que aquilo tinha um valor, que ali eu tinha um destaque. Né? Inclusive, E que eu sabia fazer aquilo. inclusive, é uma boa hora pra ele fazer uma música autoral. Exatamente, pra tocar Que uma música. Depois dessa Que música gancho foi autoral, ele vai contar o rolê lá do Flamboyant, que ele não contou ainda. Enquanto a gente joga. Não. Se esse episódio Jogar, de ele vai vocês não co- ficar com você pelo consegue, menos 1h30, hã? Não. Esse vai ser maior. vocês já Sua se preparam. sua história é Alô, grande. patrocinador, desculpa aí. Hã? Vamos lá. Mas ele quer jogar comigo, né? Mas tem que ser vocês dois. O X1 Você tem que dá acontecer conta entre de vocês dois. jogar e conversar mais tempo? Acho que sim. A gente tenta. Eu vou perder. Mas... E no final do podcast, moça, eu vou revelar pra você uma música sua que eu gosto muito. Vamos nessa. Mas no final do podcast. Será que eu conto pra ele? Sobre aquela música? Mas é uma das mais queridas, né? Ó, só lembrando aqui. Essa música, acho que eu nunca fiz em podcast nenhum. Só que é uma música muito conhecida minha. Que ela é dessa época. Essa é uma música que eu toco desde o meu primeiro show, dia 11 de maio de 2009. Caramba. E essa música me trouxe muita coisa. Eu gravei ela com a Razi, que aconteceu em 2010. Ela foi Essa época que eu te conheci. Exatamente. Ela foi primeiro lugar na Interativa, que é, para quem tá ouvindo de fora, é a rádio pop mais importante aqui do nosso estado. E então é uma música que me abriu muitas possibilidades. Eu posso errar porque eu não faço essa música tem um tempo. Mas se eu errar também vocês não vão nem saber. Vamos lá, Manso tocando Sem Asas. Amanheci numa gaiola, sozinho, impedido pelas regras que regiam o falso ninho. Queria poder voar, rodear o mundo 1 a 2 vezes ou 3, mas cortaram minhas asas. Me aposentei por invalidez, mas um dia eu prometi que eu ia sair dali.
Mesmo sem ter asas que possam bater, sempre tive o sonho, não vou esquecer. Eu vou sair daqui. Mesmo sem ter asas que possam bater, sempre tive o sonho e não vou esquecer. Eu tenho um mundo a conhecer. E eu conheci. Eu consegui sair dali, mas eu me surpreendi. Com o mundo lá de fora, eu pude conhecer um ninho de verdade num grande campo correr. Eu conheci a liberdade, foi quando eu me lembrei do que um dia eu falei. Mesmo sem ter asas que possam bater, sempre tive um sonho, não vou esquecer. Eu vou sair daqui. Mesmo sem ter asas que possam bater, sempre tive um sonho e não vou esquecer. Eu tenho um mundo a conhecer. Mas eu fui bem avisado que não ia ser tão fácil de me acostumar. Sem asas apertei meus sapatos e jurei tomar cuidado sobre onde pisar. E sobre eu me adaptar, eu vou deixar o tempo se encarregar. E sobre eu me adaptar, eu vou deixar o tempo se encarregar. Mesmo sem ter asas que possam bater, sempre tive um sonho, não vou esquecer. Eu vou sair daqui. Ai. Thank you, thank you, thank you. Nossa, você canta muito bem, não é à toa que é um sucesso. E também participou de 2 realities grandes, né? Amém. Aqui no nosso país. E quando a gente fala do reality, Manso, aqui no podcast, a gente tem o nosso momento gameplay. Esse é o momento da música para os games, o momento de se conectar com os jogos. E quando a gente continua batendo aqui o nosso papo, Ele gosta de falando jogar aqui. também. Ele comprou um notebook meu na época, que ele falou que queria ser jogador de novo. Né, É, amigo? mas acabou que eu nunca coloquei um jogo nele. Mentira, coloquei. Colocou Coloquei sim. um jogo online, que é o DC Universe, que é um jogo que a DC lançou, um RPG online, muito legal, só que flopadaço. Qual Ninguém que é? não caiu na graça. DC Universe. DC... DC Universe Sério? Online. É muito bacana. O jogo existe até hoje. Conhece esse jogo? Qual que é Você o conheceu? É nome? DC, de DC Comics mesmo. Sim, DC sim. Universe Online. Não, É esse eu não muito lembro. legal. Tipo assim, você não é o Superman, a Mulher Maravilha, nem ninguém. Você é um super-herói. Você cria do começo, você escolhe seus poderes e tal. Vou escolher meu personagem E esses super-heróis consagrados da DC, eles são seus mentores, tá? É muito legal esse jogo. Muito bom Ou mesmo. seja, sempre ser conectado ali dos games com os jogos de alguma forma, mas principalmente tecnologia. Manso, o jogo funciona da seguinte forma: é um joguinho de corrida, você Ixi. contra o Eduardo, vocês são amigos há muitos anos, nada melhor Crash, que quem não season. conhece esse jogo é maluco. Há Um muito Eu CDR. só tempo. vou pedir o meu recurso visual, que é o meu óculos. Não, pode ficar sem óculos. Não, que isso. Nossa, meu bem, você vai querer roubar assim na cara dura do Manso. Eu? Você. Você que tem... Não, a Eu- Catarina não. gosta de roubar, né, Catarina? Perder menos Fala assim da feio. minha baby. Que ó, um jogo. Deixa eu só limpar aqui meu óculos. Se Crash fosse jogo de Bandicoot. lutinha, eu teria grandes chances de ganhar, porque eu sou um ladrão, eu sou um grande ladrão de jogo de lutinha. Eu acho um jeito que eu pego o meu adversário e eu vou nele até o fim. Sabe aquele golpe do. Ai, gente, eu esqueci o nome do personagem do Street Fighter. É o Dalsin, que é o elástico. Não é? E aí ele tem um golpe que ele fica o braço dele. O tempo por cima todo o tempo você inteiro. aprendeu ele. É isso. E aí. Hã? Não é?
E aí eu fazia isso. O da Chun-Li, que é a da Sim, perna, aham. era isso. Tem o cara do sumô. É o cara do sumô, o Honda, que fazia esse negócio do braço. Sim. Aí você fazia isso toda hora. Só isso. É Então tipo eu o do achava Liu Kang. isso e aí eu Sabe o do Liu ganhava. Kang? Sei, Você- era segurar o bola. É. Segura 4 segundos, solta. Se você não sabe, em todas as plataformas, todos os videogames, esse é o código. Ou seja, você decorava um único golpe e ficava durante Até o final. até o final. Irritando a pessoa, mas ganhava. E a pessoa ficava pistola. Então bora Exatamente. pra Ah, você, nesse amiga. caso Vamos lá, e aqui- O que eu aperto? Ah. Aperta. Você quer escolher outra Fala coisa, como se pô. fosse um Olha, PlayStation vamos- que eu vou saber. É, Tipo, vai. X. Esse- X, isso, X corre e o Aham. bola solta Tá bom. as caixinhas que aparecem ali. Então. Tá É bom. bom, é o Eu até B. esqueci o que é. Tá É X, É o bola, X, triângulo, quadrado. Isso. O X, você corre, não solta o X por nada. Tá bom. O bola vai aparecer os elementos no canto ali pra você e você solta esses As caixinhas com elementos. interrogação, Tá bom. você Pra pega a usar caixinha. contra as pessoas. Caso você caia em o cima de áudio pra algum nós. TNT, que é uma Hum. caixinha vermelha vai pular na sua cabeça, essa parte Sim. aqui pula, tá? Ah, tá bom. Pra me Isso. soltar dele. Isso. Entendi. Então, vamos soltar Você é isso aqui, Ah, ó lá. Já tá no semáforo, pode apertar. Foi. Isso. Tem que mudar ali, peraí, rapidão. Vai, já foi? Já foi. Não, peraí, vamos voltar, peraí. Vamos voltar, então vai, recomeçar. Foi. Isso aí você Agora viu que você sim. foi rápido, porque na hora que vai abrir o semáforo lá, e se você aperta o X, Ah, é verdade. ele vai de uma vez. Eu lembro disso, que é isso. Esse É. jogo aí, eu não joguei E nessa tá vendo que plataforma, ele vai mas- pulando assim? Então, se Aham. você fica saltando com o bonequinho, que é apertando isso Aham, aí, aqui. ele vai pegando mais velocidade e vai derrapando. Ah, Ei, tá meu bom. bem, quem ganha é essa? Eu. Eu vou narrar o jogo. Enquanto o Manso Já! fala do Aê! Não, aí vai desconcentrar o Manso. Olha só, o Manso está em primeiro lugar com o Crash Bandicoot, enquanto... Nossa, eu esqueci o nome desse cachorro louco aí. Vou chamar de cachorro louco. Do Eduardo. O Eduardo tá com o cachorro louco. O Eduardo tá em quinto lugar. Tá logo atrás do Manso. E o Eduardo tá tentando buscar a dianteira, só que ele não tá conseguindo. Já passou outro na frente do Eduardo. Agora ele pegou uma caixa. Agora vai ser queimado e foi queimado. Qual que é o Normal. meu poderzinho? O B. É o X, Y, bola? E o bola solta poder. Ah, tá bom. A galera do PS. Ó. O Manso está em segundo lugar com o Crash Bandicoot, enquanto o Eduardo segue em oitavo lugar. Não, que isso, sério? Ah, não. Eu vou frear pra te esperar, amigo. Não, Manso, faz isso não. Amigos, Pô, amigos, amiga, joga essa parte. a gente tá me zoando feio, né, amigo? Vai lá. Vocês não deixam Você- pegar nada. Já Não- basta não vai ela. na grama, que a Outro grama- episódio, ó, peguei o público de novo, hein? É porque normalmente o púrpura aparece muito pra quem tá em último. Não, essa não é boa, É, desculpa aquela pegar era não. ruim, É. Cuidado com o foguinho. O Eduardo tá tentando enxergar, deixa eu tirar aqui o microfone, senão a placa. O Eduardo quase foi queimado. O Manso foi queimado. Isso, liberou uma caixa. Ó, o Eduardo tá. Ó, o Eduardo e o Manso caladinho ali, ó. Manso em terceiro, Eduardo em quarto. O Eduardo passou o Manso. Não é possível. Vai. Eu até olhei aqui pra ver se não era a Nanda jogando. Não! Lá vai. Nossa. Vai, Manso! Pega o verdinho, pega o verdinho! Aê! Cuidado com o fogo, Manso, isso. E o Eduardo levou uma bomba, foi queimado. A última volta, não tem como sair da bomba, só se você tiver algum poderzinho pra você colocar alguma coisa atrás de você. O Manso soltou o nitro verde. Corre, Manso, que agora essa velocidade já é a última volta. O Eduardo segue em oitavo lugar com o cachorro louco. E o Eduardo agora tá ficando nervoso, tadinho. A vida é assim, cuidado pra não se queimar no fogo. O Manso foi queimado no fogo, Manso. Você está em quarto lugar, o Eduardo pegou o púrpura. É a grande chance do Eduardo. Não! O Eduardo vai, Manso! Vai, pula! O Eduardo tá em quinto lugar, o Manso em quarto lugar. A disputa tá acirradíssima. Vamos ver quem vai chegar em primeiro lugar. Eles estão colados um com o outro. Se o Manso pegar a pista verde, ele tem mais chance. Pega o verde, Manso. Não! Não, em último não. Da última último, não. volta. Não. O que, rapaz? Respeita! O Eduardo em quarto lugar e o Manso em oitavo. Foi Nossa, quase, que Manso. humilhação. Amigo, Foi no final. Bola na trave não altera o placar, Nanda. Foi no final, Manso. Foi quase por um tris. É, Eduardo. Ah, meu bem, primeira vez. Eduardo. Desculpa, meu bem. Eduardo. Oh, meu bem, Olha lá, primeira ó, vez. jogador Olha lá, ele- 2. A carinha dele, Manso, é porque é a Ah. primeira vez que ele vence. Eu falei que eu ia perder, mas
Mas eu tive Você potencial. quase, hein, amigo? Não, você jogou muito bem, Tá mano. vendo? Na hora que começou a falar, trocando do Xbox pro PlayStation, Aham. rapidamente É você isso. tá Não, no se rolê. falasse que acelerava no A, que é B, não, você não dava conta, não. Mas é porque confunde mesmo. O que você achou, mano? Você gostou? Não, eu gostei desses joguinhos, eu gostava demais. Eu nunca fui bom, mas eu gostava. Gostava, né? É. A gente tava até comentando antes de você jogar, antes de começar a partida, que a gente até esqueceu o assunto que você participou de 2 grandes reality Participei. shows. Como foi pra você participar desses 2 grandes reality na sua vida? Foi muito legal. Só que o The Voice, por mais que tenha sido maior, né, e tal, e é o que as pessoas acabam mais se lembrando, como ele aconteceu em ano de pandemia, ele foi mais difícil, porque, tipo assim, de colher os frutos, porque reality show, ele converte muito naquele ano que você participa. O que é converter, no caso de um cantor? É fechar show, né, é o que a gente quer. Então, como o 2020, que foi o ano que eu participei, teve a pandemia, naquele ano não tinha show pra fechar. 2021, que começou a aparecer já alguns eventos, a ser liberado alguns eventos, já tinha outro The Voice acontecendo. Então, eu saí já da evidência, né? Então, foi muito bom, só que não tanto quanto poderia ter sido. Por esse motivo, a minha experiência com o reality anterior, que foi o de 2019, que foi o The Four, na Record, foi muito melhor. Porque é um reality que eu pude viver o ano de 2019 inteiro, um reality que aconteceu no começo de 2019. Então, de fevereiro em diante, eu colhi muito, assim, foi o melhor ano financeiro da minha vida, assim, eu fechei muita coisa, foi muito legal. Foi em muitos programas de TV. Assim, locais sim, né? Locais. Nacional não, mas... Nacional teve quando... Teve aquele de manhã lá, hoje em dia? Ah, sim, eu fui nesse aí foi da com a Record, galera. que era o que a Ana Hickman apresentava, não sei qual era o Isso. nome, mas acho que é hoje em dia mesmo. Mas isso, assim, foi muito legal. O reality é uma vitrine muito bacana. O The Four, especificamente, ele converteu. Porque ele apresentava muito a gente como artistas e não como cantores, como calouros. O The Voice ele apresenta muito como calouro. Ele não valoriza a sua história passada do reality. O The Four não. O The Four valorizava muito mais o antes, inclusive, do que aquilo que estava vivendo. Porque ele sempre colocava a gente que ocupava as cadeiras, como artistões. Você já entrou na cadeira, né? A produção me selecionou para já começar na cadeira, então era um lugar que todo mundo queria ocupar. O objetivo do programa é sentar nas cadeiras. E quando a produção já me coloca nas cadeiras, pô, mano, você é um cara muito grande, deixa eu entender o que esse menino tem. Então eles, até para justificar a escolha da produção, eles ficavam falando o tempo inteiro, o Manso é um cara que já tem CD gravado, já tem show, tantos shows, não sei o quê, e vai gravar o DVD dele, porque eu já tinha falado que eu ia gravar um DVD, né, naquele ano, e aí eles falavam isso, reforçavam isso o tempo inteiro, e até no meu episódio de eliminação do The Four, eles colocaram uma música minha pra tocar, então eu saí grande demais, eu saí muito importante. O The Voice foi muito legal, só que eu fui reconhecido como um cantor, não como um artista autoral, que é pelo que eu gosto de ser reconhecido, né. Então foram propostas completamente diferentes, mas ambos muito, muito bons. Você assim. acredita que se o The Voice não tivesse sido na época da pandemia, o resultado poderia ser diferente do que você esperava? Não, com certeza eu teria fechado mais shows. Né, e tinha tudo pra ser financeiramente até melhor do que 2019. Né, lá também. Não teve público no auditório, não tinha. Então, assim, se tivesse em ano normal, com certeza eu teria convertido mais, porque como eu já trabalhava com música, eu tinha um show pronto. A maioria de quem participa de The Voice são bons cantores, mas que não tem um show pronto, tem que começar do zero quando vai para um The Voice da vida. E isso é custoso e leva muito tempo. Eu já tinha tudo isso pronto, então eu estava pronto para surfar uma onda. Só que aí a pandemia foi a onda maior, né? Então, acabei que eu rodei. Não, mas eu acompanhei essa trajetória e completei, mas Sim. eu queria que o The Force tivesse continuado, né? Não sei se Muito. teve- Ele até teve uma edição. O meu Teve, ano foi né? a primeira edição, 2019. Aí teve o ano seguinte, em 2020. Só que quando ele começou em fevereiro. A segunda temporada. Março começou a pandemia. Não. E o The Four, ele é um programa muito dependente de auditório.
E aí eles acabaram o programa assim de qualquer jeito, quase que cortaram na metade, mas não, eles deram um encerramento, mas de uma forma meio online, assim, foi nada a ver. Aí, como a segunda temporada foi uma tragédia por causa disso, não renovou pra terceira, né? Mas era um programa que eu tenho certeza, eu já falei isso pra diversas pessoas. Se o The Four tivesse continuado no formato que ele era pra acontecer, como foi a minha edição, era um programa que tinha tudo pra ser o maior reality do Brasil. Porque ele era uma proposta muito legal. É uma proposta que o brasileiro gosta, de encrenca, de treta, né? Sim. Que tinha isso, os cantores chegavam e tinham que desafiar o outro. E nesse desafio você podia ser desaforado. Tinha fofoca. Né? É, tinha treta, fofoca, eles liberavam tinha o microfone. de treta Isso, era encrenca. Que massa, Era que muito massa. legal. Era muito legal. Infelizmente, a minha edição não tá toda disponível no YouTube. Tem todas as músicas. Você coloca lá Manso, The Force, vai ver tudo que eu cantei lá. Só que toda a edição não tem. Mas no YouTube você encontra a versão gringa, legendada, as 2 temporadas que teve no Reino Unido ou Estados Unidos, não sei. Sim. E vale muito a pena assistir. É muito legal. É um programa muito bacana mesmo. Que uma pena que não tenha rolado bem no Brasil por esse advento da pandemia, sem dúvida. Será que não valeria a pena retornar com ele nos dias de hoje? Pô, eu não falo que é meu sonho porque a gente não poderia participar de novo, né? Então, assim, não é meu sonho que ele volte pra poder participar, porque você não poderia. É pra assistir. Mas pra assistir, sem dúvida. Porque, pô, eu não sei como é que eles ainda não pensaram nisso, porque é um programa com uma proposta maravilhosa que o brasileiro adorou. Na época, pô, eu lembro que claro que na época do The Voice, a gente saía na rua com máscara, então era muito mais difícil as pessoas reconhecer também. Mas na época do The Four, eu era reconhecido na rua o tempo inteiro. Inteiro, porque as pessoas assistiam, um programa legal. Sim. Enfim, é um programa que merecia uma segunda chance. Quem sabe, né? Quem assistir, vamos ver se consegue trazer novamente, né? O Pois The Four. Porque eu gosto muito de realities. Eu você adoro. gosta de qualquer tipo de reality. Eu né, você gosto. acompanha. Eu gosto. Casamento às cegas, qual que é aquele outro lá Sério? que... Qual? Solteiros, ilhados e Solteiros- Meu desesperados. Deus! É um que reality show isso? coreano. Não, mas aquele das sogras, que a sogra... vai Ilhados com a sogra. esse Que é- isso, esse gente? É doido. Eu assisti. Eu e É o Eduardo, a gente treta. chegou até conversando, assim, sobre se fosse ilhado com a sua sogra. É, Não, e eu vou te falar, só um grande parênteses Tadinho. nesse assunto, ainda sobre realities. Desde que eu participei do The Four, desde que eu participei do The Four, eu sigo várias produtoras que participaram, que produziam o The Four, né? Porque quem produz não é a Record. A Endemol que comprava o horário da Record, mas a produção é toda da Endemol Shine, eu acho que é a mesma que faz BBB, enfim. E essas produtoras, elas são especialistas em reality show. Então eu sigo elas no Instagram. Pô, sabendo agora que você gosta de reality, eu vou ficar ligado pra alguma oportunidade que te encaixe. Porque, vou te falar, quase todo dia, alguma dessas produtoras tá postando no Instagram assim, procura-se esse perfil X aqui pra reality. Ai, Porque eu tem quero vários tipos de participar. realities, né? E aí, meu bem, qual que você iria, assim, mais ou menos? O que você acha? Eu acho que eu iria. Eu acho que eu embarcaria até naqueles esportes radicais. Já viu no Faustão? Tinha aqueles negócios que o povo que tinha que sair correndo, igual o Fall Guys Nossa, da vida humana. Eu sonho. queria Esse é muito muito massa. participar de um negócio desse. Na minha cabeça, tá que eu vou dar conta. É. Física, eu não É sei. tipo uma gincana, né? Um jogo. tipo uma pra gincana. fantasia, Não. Nossa, era muito Queria. legal. Mas aquele lá eu ia ser Eu sou piolho humilhado. eu sou piolho de reality. Mas olha, amigo, temos um grande presente pra você aqui. Que isso, um para. mimo pra você. Para. Espero que você goste. Faça um unboxing aqui pra galera. Pode fazer agora? Pode. agora. Um unboxing. Olha aí, ó. Unboxing. Pra não Como- esquecermos, né, meu bem? Que você esteve aqui presente. Olha aí. Com muito carinho pra você guardar e lembrar da gente. Meu Deus. Quando você do precisar aquecer a céu, sua gente. voz, beber aquele chá, aquela água. Olha, com a pra hidratar as cordas loguinho, vocais. Aperte o pause, pretona, braba. E um chaveirinho. E um chaveirinho. Que é isso, gente? Vocês estão muito grandão com essa Estamos identidade chique. visual de vocês. Essa produção aqui é É, afiada. a produção, Rafa, Aline, Ave Maria. Agora eu arrasaram. tô grandão. Deixa eu guardar aqui. Agora a pra- pergunta, tá gostando, amigo? Tô gostando, hein? Nossa, essa pergunta é clássica do Eduardo. Exatamente. nosso. É de um amigo nosso, que é o Edgar. E a gente pegou. Eu falo isso com todo mundo também. É, exatamente. Ó, eu sei que o nosso tempo já estourou,
Mas eu vou contar rapidinho, então, do que você queria ouvir, do Flamboyant. Ai, que negócio de estrela é essa? Aqui tá atrapalhando? Posso deixar aqui? Pode deixar aqui? Tirar o saquinho pra ficar bonito. Quando foi 2010, eu entrei em uma banda que se chama Haze. Se chamou Haze, a banda acabou há muitos anos. E essa banda, ela era uma banda que ela tinha um mínimo de estrutura. A gente já tinha... A banda começou já com um empresário, com um produtor, ainda que todo mundo muito na boa vontade. O nosso empresário não era um cara com dinheiro, era um cara que só tinha muito boa vontade de fazer as coisas acontecer. E esse nosso empresário, que era o Hernani, ele chamou bandas teens, ele contratava show de bandas teen, na época o Restart estava em super ascensão, pra gente poder fazer o show de abertura. Foi bem na época do E eu vou te esperar! É isso, nossa, foi emocionante essa época. A gente falava que não gostava de Restart, mas meu amigo, o que era? A gente... Usavam calça colorida? Não, a gente não foi da vertente colorida, até porque o pessoal relacionaria muito com Restart ou Cine. Aí a gente, apesar de... Isso a gente nunca condenou, assim, os coloridos, não. Mas era tinha muito preconceito, né, na cena em geral sobre isso. E a gente não vestiu isso, não. A gente vestiu uma identidade visual vermelha. Tipo assim, se a gente tivesse usasse calça vermelha, tudo bem. Apesar de que eu não me lembro se a gente usou. Mas era alguma peça de roupa, tipo os Power Rangers. Tinha que ter. Todo mundo era Power Ranger vermelho. Todo mundo era Power Ranger vermelho. Exatamente. Inclusive eu sou fã de Power Ranger. Mas enfim, isso é pra outra assunto. Olha, ó, fã de Power Ranger. Power Ranger é legal, eu Nossa, era cor-de-rosa. eu era muito, muito fã. Mas agora a gente fala disso. Senão a gente vai ficar aqui 5 horas. Mas enfim. E aí essa banda... Como a gente fazia essas aberturas dos shows teens... E o maior interessado na nossa exposição era o produtor do show, que contratava Restart. No material de divulgação, a gente estava sempre no mesmo lugar que Restart. Então, e na época a divulgação de outdoor funcionava muito bem e tal. Então tinha outdoor em Goiânia, que tinha metade do outdoor era a cara do Restart e a outra metade era a nossa cara. E aí a gente fazia várias... a gente tem um nome disso, mas enfim, minis eventos promocionais em escolas, em recreio de escola, a gente ia pra porta dos colégios de Playboy e tudo, assim. Colégio de Playboy. Colégio de Playboy. Porque, infelizmente, a gente tinha que fazer essa leitura, que era quem ia ter a grana pra poder ir pro show, entendeu? Então a gente fazia essa leitura, onde é que vai estar o público desse show? Nos colégios ali do Bueno. Então a gente vai pra porta desses colégios. E então a nossa cara ficou sendo muito conhecida, muito mesmo, assim. Eu nunca fui tão famoso na minha vida. Não foi The Four, não foi The Voice. Foi essa época da Haze. E aí a gente ficou muito conhecido. E eu lembro de um episódio, impossível esquecer. Estávamos eu, o Nando, que era o batera, e o tecladista, o Marlon, no Flamboyant. E aí um grupinho de meninas, a gente foi pra ir no cinema, e a gente saía propositalmente, intencionalmente, o Hernani fazia isso com a gente. O Hernani é um gênio do marketing, hoje inclusive eu acho que ele trabalha com marketing, e ele falava, não, vocês têm que sair, vocês têm que botar a cara na rua. E aí a gente ia... Hernani é o que trabalha na Tulip, lá? Isso, exatamente. Sim. Hernani Freitas, se eu não me engano. E aí ele... falava pra gente que tem que botar a cara, então beleza, a gente vamos no shopping, fim de semana. E aí a gente foi, e nesse dia, um grupinho de meninas que tava lá na praça de alimentação, reconheceu a gente e veio correndo já pra poder tirar foto. E aí um outro grupinho de outras meninas diferentes reconheceram também, e também fizeram esse movimento de vir correndo tirar foto. E isso acabou desencadeando um movimento no shopping, não que todo mundo conhecesse a gente, mas é tipo assim, esses meninos é famoso. Efeito manada, né? Exato. Esses meninos são famosos, então vamos lá tirar foto com eles, não interessa quem seja. Quem é? É importante ter uma foto. E aí a gente começou a movimentar muita gente na praça de alimentação e o segurança precisou intervir, porque tava congestionando a praça de alimentação do shopping. Né? E aí eles falaram, o segurança chegou na gente e falou, olha,
A gente falou que ia pro cinema, né? Se vocês quiserem já entrar no cinema, só que o nosso horário era pra bem mais tarde. Ou então eu vou precisar pedir pra vocês se retirarem. Ou vou precisar pedir pra vocês se retirarem e tal, porque tá Tumultuando. tumultuando. Muito bom. E aí a gente foi embora, a gente fingiu que ficou puto, mas a gente entrou no carro, tirou onda. Que isso? A gente é gigante. Nossa, a gente se sentiu assim, que é isso? O Justin Bieber do Cerrado. Entendeu? Foi muito legal. Um Nossa, foi muito reconhecimento bom. massa, né? Nossa, foi muito legal mesmo. Esse dia, gente, foi o dia mais famoso da minha vida. Assim, Bom sem demais, grande amigo. E com essa história magnífica, que eu amo essa história, sempre que ele conta, eu gosto de ouvir sempre, a gente tem que se despedir. dúvida. Ah, que é isso? Não, e daria pra conversar com o Manso mais Não, uma hora que- fácil. Pode falar. Porque eu não falei nada. É. Falei nada, porque eu tenho muita coisa. Eu converso mais, né? Eu delongo demais as histórias, mas eu gosto disso. Mas aqui é pra isso Então, é mesmo, pra pra contar conversar, né? histórias. Pra contar histórias e uma outra oportunidade, né? Marcar um parte 2 com o É Manso. Parte isso, dois mas com parte Manso. dois. Pra cantar mais músicas, Mais música. jogar mais vezes. Falar dos Power favor, Rangers. falar Falar dos dos Power Rangers. Por que o Ranger vermelho e não o Porque, branco? não, mas eu vou te falar, eu era apaixonado no Ranger branco. E o Ranger amarelo. Só que, na verdade, era uma menina, só que esse é um segredo que eu guardei na minha vida. Eu achava o uniforme amarelo mais bonito de todos. Era Só que se eu bonito mesmo. falasse, o Manso quer ser O povo menina. ia fazer piadinha. Pô, já não basta o nome Manso, na minha infância foi difícil. Rapaz, olha, De manso pra manso. meu bem, o Iago aqui, o nosso Ah, produtor aqui, nosso diretor de vídeo, áudio e que ele vídeo, mandou? mandou uma coisa aqui pra gente. deixa eu O ver. que você acha aqui, ó? Nossa, aí, ó. Isso aí é da época do The Four. Nossa, esse é você? Esse é da época do The Four. Que diferente. Depois você dá um jeito de colocar isso na edição agora. Agora Vamos você enrolou os colocar meninos. agora na tela pra Olha vocês aqui, verem olha que aqui, ó, imagem bem. é essa. Olha aqui, ó, bem. Que essa montagem. Que é uma montagem minha com o... Nossa, eu preciso Gente, tá eu tendo esqueci o nome jeitinho. dele. E aí, meu grande Vitor e amigo? Léo. Ele é o Léo. Ele é o Léo. Não, Ó, essa Léo, aí ficou feia demais. Essa aqui eu confio. Como se a gente fosse uma dupla, porque o Léo, ele gostou muito de mim no The Four. E ele realmente, ele criou um vínculo comigo, assim, a gente trocava ideia no WhatsApp, me pediu música pra ver se gravava, enfim. Aí E você aí foi saiu legal, da capa aí- com ele. O pessoal notou, assim, que ele tinha uma Não, preferência fica à vontade. comigo Eu e fez sei, uma amor. montagem aí. Eu sei, por isso que eu brinquei que saiu Mas da é capa. isso, bom demais. Estou muito feliz de você ter vindo. Eu também, aqui. o papo fluiu bem, fiquei Fluiu muito bem. feliz. Tem que Meu voltar bem. pro parte 2. Vai ter mais que sobre ter, porque tem muita coisa pra falar ainda. Pô, não falei nada dos jogos que eu jogava. Que é É. isso? É muita história, É né? muita história. E eu falo demais também, igual Mas uma jogou, gralha. tocou Joguei música. demais, aprendi É. inglês por causa de jogo online, tem essa Tem, ainda. o jogo online ajuda a gente a aprender muita Muito, porque senão coisa. você não vira ninguém no jogo. Você precisa pedir esmola lá. É. Você é um Como é que mendigo. vai? Como é que pede esmola em jogo que o servidor é global? Ah, Então eu é. aprendi. Inglês. Abri o TeamSpeak lá. Hello, help me. E é isso. Mas é isso, foi muito massa participar. Tô muito feliz mais uma vez com o projeto de vocês. Muito feliz que vocês estão fazendo isso juntos. Vocês dois são lindos juntos. E não só como casal, como profissionais. Vocês se dão muito bem juntos. Obrigado. Esse co-host de vocês funciona muito bem. Obrigada, Manso. É um prazer pra gente ter aqui, ouvir um pouco das suas músicas, porque o Eduardo, quando eu conheci o Eduardo, Manso, não tô brincando, no primeiro dia, a primeira pessoa que ele falou foi sobre você. Ah, que isso. amigo. Sempre. Foi sobre você. Sim. E aí foi quando ele mostrou os seus vídeos, aí tem uma música lá que eu falei, não, então quando a gente Aí, ó, casar, eu chegou a quero hora. essa música. Aí sim. Que eu fiquei apaixonada. Você vai contar ou vai guardar Na pra verdade, parte 2? É a versão, né? que você disse. É, na versão do A Manso. versão daquela música lá do... Turning the Page. É. Turning Page, pô, que isso. Eu sou apaixonado naquela versão. Aí, Foi. eu na verdade, lógico que eu escutei na época do Crepúsculo. Crepúsculo, eu escutei. Só que eu não lembrava, mas depois que eu gravei aquele vídeo, a sua voz ficou na minha cabeça. Eu ouço a original, eu falo, não. Eu vou te falar, eu acho que eu também tenho isso com essa música. Eu acho que Sério? quando eu lembro de Turning Page, eu lembro mais da minha versão do que a da original. Sei, aquele vídeo E depois que ele me mostrou a sua música, eu lembrei mais da sua versão do que da original, porque quando a gente tava falando, sim, gente, já estávamos falando, comentando sobre casamento, eu falei, não, mas eu já tenho a música que eu vou entrar. Aí Que quando eu falei massa. pra ele o nome da música, ele, então, você precisa ouvir a música do Manso. Aí foi quando ele abriu o vídeo e Caramba. colocou pra gente ouvir, Foi. e aí ele falou que foi ele que foi você que filmou, não Foi. foi Eu ainda? fiz o plano de sequência ainda. Foi. Ah, E aí tá, a gente ficou ouvindo a música o tempo todo. E eu, como eu gosto muito da música, comecei a ouvir todo dia. Aí eu mostrei pra minha mãe. Minha mãe, nossa, canta muito bem. Quem é o amigo do Eduardo? Ele, Vai. eu E ao eu mesmo sei essa tempo música. eu falei, não, nós temos que ver a tradução, né?
Porque vai que a música A lá tradução faz... Ah, não, a é música linda. é bonita, A tradução é. é linda. Isso, É, já fiz linda. ela muito em entrada de noiva. Mas é isso. Muito obrigado Obrigada, mesmo. Senão ela não vai moço. embora. Gente, obrigado. Galera de casa, muito obrigado por vocês terem acompanhado o nosso episódio de hoje, né, meu bem? Sim, pessoal, valeu demais a todo mundo. E agradecer também aos nossos patrocinadores Fujioka, Altekin e High Level. E também ao nosso parceiro aqui, Red Bull. Muito legal ter vocês com a gente. Não se esqueça de se inscrever no canal, curtir, comentar. Manda esse episódio para quem você gosta, quem gosta do Manso. E nos vemos numa próxima. Até lá. Tchau! Tchau. Falou.